E o Senhor me dizia algo: eles não estão preparados para a hora do impacto. O Brasil não está preparado para essa hora, mas essa hora vai acontecer. Eu coloquei a cadeira e coloquei a caneta, e essa caneta vai assinar o que eu vou dizer agora. Meus irmãos, o apóstolo Reginaldo Rolim em live faz um alerta à nação brasileira e ao mundo. Ele chega a dizer que essa live vai ficar eternizada por muito tempo, porque o que ele vai dizer é algo muito forte da parte de Deus. Querido, confira até o final, fica à vontade para deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. E o Senhor me dizia algo: eles não estão preparados para a hora do impacto, mas essa hora do impacto, Reginaldo, vai acontecer. Eu não vou mudar. E você vai conversar com ele e vai dizer tudo aquilo que eu te mostrei, você caminhando nesse grande bosque, jardim maravilhoso. Você não tem noção o que é a hora do impacto. Você não tem noção. Eu vi como se muitos brasileiros tivessem com a mão na cabeça, vi muitos brasileiros chorando, todo porque Deus estava libertando o Brasil. De fato, eu quero adiantar, já para que ninguém se adiante, se entristeça, eu quero adiantar que Deus vai libertar o Brasil e Ele não vai mudar sobre essa libertação. E acredite que é justamente sobre isso que eu me preocupei, porque eu também vi os acontecimentos. Eu quero relatar, por isso eu tenho certeza que essa live vai ficar para a eternidade. E as pessoas que buscam a espiritualidade, que buscam assim envolver com a espiritualidade, que estudam a espiritualidade, essas pessoas que Deus trouxe para cá hoje, para essa live, para que elas possam eternizar essa live. E na vida dessas pessoas que buscam a espiritualidade, que estudam sobre a espiritualidade, que se aprofundam nas coisas espirituais, é por causa dela que Deus me deu esse sonho e me trouxe até aqui. Eu vi uma caneta. Eu quero o André Pereira, tá aí, gente? André Pereira, pelo amor de Deus, fixa aqui comigo. Eu vi uma caneta. E esta caneta, ela não era uma caneta normal. Isso que eu vou falar agora, a partir de agora, nada disso há possibilidade de acontecer. Para as autoridades competentes, assim dizendo, no território nacional brasileiro, e outras pessoas que estudam, dizem que isso que eu vou dizer agora não há possibilidade de acontecer. É impossível. Por isso eu tenho certeza que foi Deus que estava comigo ali naquele momento. Justamente por causa da impossibilidade. Eu vou dizer coisas que são impossíveis de acontecer. Por isso eu vou pronunciar. Portanto, eu sei que esta live se eternizará. Porque alguém vai dizer, ele falou e era impossível. E daqui a 10 anos, se Deus não voltar, Jesus não voltar para buscar a igreja, pessoas vão estar falando de tudo que foi dito nessa live no dia 8/3 de 2025, 21 horas e 44 minutos agora. 21 horas e 44 minutos, dia 8/3 de 2025. O que eu vou dizer é impossível. Impossível de acontecer. Mas eu vou dizer diversas vezes, garantindo, não supondo, Deus libertará o Brasil. Vai haver dor. Vai haver dores. Mas Deus libertará o Brasil. Vai haver dores e vai haver pranto. No meio dos plantos, Deus libertará o Brasil. Vai haver nervosismo, incompreensões, mas Deus libertará o Brasil. Vai haver muitos questionamentos e quebra-cabeça, muita tristeza, mas Deus não irá deixar que se estabeleça no Brasil o que o inimigo de nossas almas gostaria que estabelecesse. O Brasil vai exportar espiritualidade. Por isso Deus fala para as pessoas que se aprofundam na parte espiritual. Por isso Deus fala para as pessoas que se aprofundam na espiritualidade, não na letra, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Em Coríntios, capítulo de número 2, se não está versículo 10 ou 10:2,
O livro de Coríntios. Deixa eu dizer algo para vocês. E Deus revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas. No livro de 1 Coríntios 2:10. Eu quero começar e quero encerrar com isso. Com este capítulo. Na oração. Livro de Coríntios, capítulo 1 Coríntios 2:10. E Deus vos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta. O que é prescruta? Penetra. Até mesmo as profundezas de Deus. Meu Deus. Nesse versículo aqui, que é importante, aquele que está em Espírito penetra até as profundezas de Deus. Prescruta até as profundezas de Deus. Tá? Por isso que as pessoas espirituais que se interessam para as coisas espirituais, que mergulham a compreender e entender as coisas espirituais, precisavam estar nesta live. Sejam bem-vindos. Eu vi uma caneta. Repita só comigo, uma caneta. Repita comigo, uma caneta. Eu vi uma caneta e dentro desta caneta eu vi tintas de uma caneta. E essa tinta desta caneta, ela não iria ficar somente de enfeite para durar 1 ano nesta caneta. Essa tinta iria se desgastar muito rápido, porque essa caneta foi dada a uma pessoa para que exercesse uma autoridade gigantesca, poderosa e destruidora. Esta caneta, ela estava na mão do presidente americano Donald Trump. E Deus me fazia relembrar que há 1 ano e 7 meses atrás, 1 ano e 9 meses, constantemente eu afirmava que Donald Trump ia ganhar as eleições e ele ganhou. Deus me fez relembrar do dia que eu estava com vocês, da qual eu pedi oração 2 dias antes do acontecimento do tiro de Donald Trump, que eu pedi oração até meia-noite daquele dia, porque eu vi uma bala quando sai do revólver, eu fiz assim, está aí nos cortes, esses cortes, essa live, rodou o mundo. Foi dito, revelado 48 horas antes do acontecimento. E no dia 13 daquela data, justamente no dia 13 daquela data, Donald Trump leva aquele tiro. Mas 48 horas foi revelado nessa live, e vocês estavam aí, e vocês contemplaram esses fatos, esses acontecimentos. Este homem, aí o Senhor diz, filho, este homem, e eu começava a contemplar e ver ele, este homem não foi colocado ali por acaso do destino. Lembre-se que o inimigo queria matá-lo. Todas as entidades malignas, superiores no reino espiritual, tentaram impedir para aquele homem não ganhar essas eleições presidenciais dos Estados Unidos. E eu garanti por sua boca durante mais de 30 vezes, em 1 ano e 7 meses, 9 meses atrás, que ele iria ganhar a eleição presidencial. Mas o espiritual se uniu às partes malignas das trevas para destruir aquele homem, porque aquele homem não poderia sentar jamais na cadeira presidencial dos Estados Unidos. Agora eu vou te mostrar para que você conte para a nação brasileira. O que é que eles acham que acontece aqui em território nacional brasileiro nesses últimos mais de 2 anos? Eles acham absurdo? Eles acham absurdo o que acontece no território nacional brasileiro? As coisas absurdas que não teria condição de acontecer por causa das leis, por causa de pessoas que exercem poderes e leis, não aconteceram, tudo que não deveria acontecer não aconteceu no território nacional brasileiro? Diga para eles que este homem irá fazer mais coisas que os outros acham absurda, milhares de vezes o que acontece em território nacional brasileiro. É como se aqui tivesse no reino espiritual um espírito, um demônio. Eu vou falar assim, Senhor. Um espírito, tivesse aqui um espírito
ou um anjo do mal, e ele tivesse poder de destruir o Brasil todinho. Destruir crença, normalidade, moralidade, justiça, distribuindo ódio, distribuindo rancor. Um anjo, ele está nesse patamar espiritual, Reginaldo. Aí o Senhor me mostrava ele num patamar milhões de vezes maior, com a potência de destruir diversas nações como o Brasil. E este anjo cairia sobre este aqui. Vocês estão entendendo? Essa caneta que eu vi na mão de Donald Trump vai acontecer de uma forma rápida, e eu me entristeci porque eu observei os rostos de pessoas, o rosto de pessoas, e a confusão da alma e do espírito dessas pessoas no território nacional brasileiro, e elas não estão preparadas. O Brasil não está preparado para essa hora, mas essa hora vai acontecer, e eu me entristeci por isso. Eu vou repetir, o Brasil não está preparado para essa hora, mas essa hora vai acontecer. A hora do confronto, que eu já vinha dizendo, mais de ano, confronto, e Deus disse, filho, eu estou preparando eles para a hora do confronto, para que eles pelo menos sejam preparados 50%, porque na sua totalidade eles não vão estar preparados, e agora ainda mais para a hora do impacto. E eu fiquei muito triste em ver aquilo, porque o Senhor dizia, o Brasil não está preparado para a hora do confronto, mas eles vão viver a hora do confronto e a hora do impacto. Eu vou libertar a nação brasileira. O que estava na mão daquele homem, essa caneta, é interessante, que eu estou vendo a caneta aqui. A caneta que está colocada na mão deste homem é a caneta mais poderosa da Terra, e ele veio para quebrar protocolos e paradigmas. Eu, o homem de branco, rei dos reis, senhor dos senhores, mesmo coloquei aquele homem na cadeira presidencial da maior potência mundialmente falando e o país mais rico do mundo. Pois eu sou o dono do ouro e da prata. O inimigo de vossas almas não queria que ele assentasse ali. E até hoje não se respondem à pergunta porque as potestades e principados malignos das trevas não impediram que aquele homem se sentasse na cadeira presidencial dos Estados Unidos da América. Eu coloquei a cadeira e coloquei a caneta, e essa caneta vai assinar o que eu vou dizer agora. E vocês que acham impossível e absurdo, irão contemplar e ver, e esta live irão se eternizar. Meu Deus. Meu Deus, é forte demais. Muito forte, muito forte. 1 Coríntios 2:10. Mas Deus vos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, prescruta até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém conhece, senão o próprio Espírito de Deus. Ora, nós temos recebido o Espírito, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos que por Deus nos foi dado gratuitamente. Deus andava e falava e dizia, Reginaldo, no teu coração tem um amor muito grande. Não tem como mudar. Você será o apóstolo do amor, e essa palavra amor vai fazer parte da tua vida. Eu vi o nome crime de guerra, e isso é impossível, crime de guerra no Brasil. Impossível.
Todas as coisas que eu vou falar é impossível, mas eu digo que irão acontecer. Foi assim, eu vou dar um tiro de 10 minutos e não vou parar. Eu vi crimes de guerra em território nacional brasileiro e muitos outros países o nome de crime de guerra. Pessoas sendo colocadas no crime de lesa pátria, crime de guerra, crime de lesa pátria. Isso é impossível e todo mundo vai dizer que é impossível, mas isso vai acontecer em território nacional brasileiro, sendo destacado por outros países, Estados Unidos, Argentina e muitos outros países que irão se unir ao território americano. Eu vi nações, muitas nações, fazendo um bloco de resistência para que o poder das trevas não estabeleça os seus poderes em muitos países, mundialmente falando. Os poderes das trevas não irão prevalecer, colocando seus poderes em muitos países, mundialmente falando. E aí muitas pessoas e autoridades, mundialmente falando, em todos os países, muitos, inclusive o Brasil, vão ser julgados por cortes internacional. E todos aqueles que se meterem contra, interferirem contra o presidente dos Estados Unidos, irão ser derrotados e destruídos. E o Senhor me perguntava no sonho, sabe por quê, Reginaldo? Conta para as pessoas espirituais que estão te assistindo, que estudam espiritualidade, que se interessa para as coisas espirituais e que mergulham para poder compreender e entender as coisas espirituais. Conta para elas que Israel é do tamanho do estado que tu mora, ou seja, do tamanho de um estado da Federação Brasileira, como o Ceará. Mas nenhuma nação consegue destruir Israel. Todas as nações juntas, se reunirem, não conseguem destruir Israel. E o Senhor pergunta para vocês, por que vocês acham que todas as nações, se tivesse 100 São Paulo, não conseguiria destruir Israel? Se tivesse 300 mil exércitos, marinha aeronáutica como o do Brasil, não conseguiria destruir Israel. Nenhuma nação poderosa do mundo conseguiria destruir. O que vocês acham? Porque Deus está com eles. Por isso que o poder das trevas não conseguiu matar Donald Trump e nem impedir que ele assentasse na cadeira presidencial, porque é um nó em muitas das autoridades do território nacional brasileiro, na mente, por que aquele homem ganhou e por que chegou ali, e um nó na cabeça de diversas autoridades mundialmente falando. É um nó. Muitas autoridades nacional brasileiras, muitas das autoridades dos Estados Unidos, da China, não conseguem entender por que Donald Trump chegou à cadeira presidencial. Mas eu vou dizer simplesmente porque Deus é com ele. Assim como se todas as nações mundialmente falando, se reunir para destruir Israel, não vão conseguir. É simples assim. Será que não dá para colocar na cabeça? Ou então Deus endureceu realmente o coração e tirou o entendimento de vocês, porque vocês não vejam. Mas isso vai acontecer. Aquilo que não aconteceria em território nacional brasileiro é impossível acontecer no Brasil e outros países. Outros países vão dizer que Estados Unidos quebrou todos os protocolos. Outros países vão dizer que Estados Unidos não respeita mais diplomacia. Esses Estados Unidos não respeitam mais diplomacia. Esses Estados Unidos quebram todo o protocolo. E leis que nunca se ouviram falar de prisão perpétua ou até mesmo pena de morte, prisão perpétua e pena de morte, eu vou repetir, prisão perpétua e pena de morte, prisão perpétua e pena de morte sendo cumprido por diversas as autoridades de diversos países, mundialmente falando, sendo cumprido em território americano. Prisão perpétua e pena de morte. Muita gente vai dizer, milhares de pessoas grandes, até inteligentíssimas, que têm autoridade no território internacional, vão dizer, é impossível que isso aconteça. O impossível está sendo revelado nessa live, e o impossível vai acontecer. Prisão perpétua, pena de morte e outros tipos de penalidade sendo exercida e feita, executada em território norte-americano. Alguém pode dizer, isso é impossível. Anota aí porque o impossível vai acontecer. Anota aí
porque o impossível vai acontecer. Por isso eu tenho certeza que essa live irá se eternizar.